Pessoal, eu vou tentar realmente ser muito objetivo nesse vídeo, eu não quero me prolongar muito nele. Eu tenho percebido e eu tenho acompanhado muitas análises sobre como que será o ano de 2025 e como que ele, de certa forma, poderá definir a estratégia dos aportes para as pessoas que têm interesse em realizar investimentos e aplicações no ano que se inicia. O fato é que tudo que a gente tem acompanhado de expectativas, de previsões, sobretudo de grandes nomes, não passam de uma mera opinião. Por quê? Porque ninguém sabe necessariamente como que o ano de 2025 ele vai se comportar. Todas as análises que se fazem, todas as expectativas e as previsões, elas não passam de uma mera opinião. Por quê? Porque necessariamente nós não temos como imaginar como que será o ano de 2025. E eu justifico. Hoje o Brasil está com essa decadência, essa desvalorização do real, sobretudo em relação ao dólar, passa necessariamente pelo risco fiscal, pela incerteza fiscal que se criou no Brasil. Explico. Os investidores estrangeiros, eles não estão acreditando que o Brasil vai conseguir arcar com as suas dívidas. Em resumo, o governo brasileiro está gastando mais do que aquilo que arrecada. Esse déficit ele gera uma insegurança que o investidor internacional, o investidor estrangeiro, ele acaba não acreditando necessariamente que o Brasil vai conseguir arcar com essa dívida. Como consequência, ele pega e retira esse dólar do Brasil, causa escassez de dólar e a nossa moeda, portanto, se desvaloriza frente ao dólar. Essa saída de investidores estrangeiros, sobretudo da B3, da Bolsa de Valores brasileira, faz com que ela caia. Então, percebe que o ponto central da discussão e dos problemas que a gente viu, sobretudo no ano de 2024, ao final dele, em dezembro, suba do dólar, queda da bolsa, queda da renda variável, queda inclusive dos fundos imobiliários, ela passa pelo pilar fundamental que é essa incerteza fiscal no Brasil. Bom, se a gente for virar essa página e haja visto que os envolvidos entendem disso, e isso está mais do que consumado, está sendo divulgado na mídia por especialistas, por pessoas realmente influentes na esfera econômica, o governo tem ciência disso. Resta saber se o governo em 2025 vai estar disposto a apresentar um plano de contenção de gastos concretos, tecnicamente consistente, ou não, vai ficar quieto, vai deixar o barco andar e a coisa vai para o beleléu. Então, necessariamente, o ano de 2025 passa centralizadamente pelo governo. Será que o governo vai parar, vai respirar e vai apresentar aquilo que o mercado quer ouvir para dar uma arrefecida nessas incertezas, ou vai varrer isso para baixo do tapete, vai seguir com essa estratégia e aí as coisas vão piorar? A gente realmente não sabe o que isso vai acontecer. A gente tem uma expectativa, mas essa expectativa não passa de uma opinião. Se a gente olhar pelo espelho retrovisor, a gente não enxerga o governo brasileiro atual apresentando uma estratégia de contenção de gastos. Muito pelo contrário, ainda mais em um ano que antecede o ano de eleições. Mas isso é uma mera opinião. Agora, pode ser que o governo adote uma estratégia minimamente inteligente, entenda, faça essa leitura, e há pessoas que realmente têm capacidade para isso dentro do governo, faça essa leitura e, portanto, apresente uma proposta que o mercado quer ouvir, que o mercado quer saber como é que o mercado quer entender como é que essa contenção de gastos necessariamente vai acontecer. Somente assim para a gente conseguir contornar essa turbulência. Agora, se eu falar assim, olha, eu acredito que o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, é uma aposta. Realmente ninguém sabe. Nem a pessoa mais economicamente capacitada vai conseguir antever o que realmente está estabelecido como sendo a estratégia do governo para o ano de 2025. Todo mundo sabe o problema, o governo sabe a raiz principal do problema, apesar de aparentemente
não concordar, mas o governo sabe a raiz do problema, os economistas sabem a raiz do problema, os investidores internacionais eles sabem a raiz do problema, que é justamente essa dúvida se o Brasil realmente vai conseguir fazer esse controle de gastos. Se o governo apresentar alguma coisa nesse sentido, o cenário muda. A gente vai ter entrada de investidores internacionais, a bolsa vai se valorizar, o dólar vai conseguir dar uma baixada e o cenário vai ser um. Agora, se a gente não tiver essa apresentação do governo, um ferramental que realmente mostre de forma contundente essa questão de redução de gastos, a gente vai ter um 2025 igual ou pior do que o ano de 2024. Então, não tem como fazer previsão. Agora, o que isso vai influenciar? Vai influenciar em qual das duas possibilidades você entende como sendo a mais plausível e, em cima disso, você fazer a sua aposta. Abrindo um parênteses, essa incerteza de 2025, inclusive, passa pelos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente não sabe, apesar de ter uma expectativa, a gente não sabe necessariamente qual é que vai ser a estratégia do Donald Trump. Se realmente aquilo que ele prometeu na campanha se concretizar, qual seja a sobretaxação de produtos internacionais estrangeiros para beneficiar a economia americana, se esse desenho, esse cenário se concretizar, teremos um impacto aqui no Brasil. Por quê? Porque muitas empresas brasileiras fortes, elas exportam para o mercado americano. E haja vista que esse produto brasileiro sobretaxado se tornará mais caro para o mercado americano deixará de comprá-lo. Por quê? Porque passará a beneficiar ou a priorizar os produtos internos. Haja vista essa sobretaxação que o governo americano, que toma posse em 20 de janeiro, promete para produtos que não são dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que muitas empresas aqui no Brasil, ou empresas fortes aqui no Brasil, elas despenquem, porque elas vão perder uma receita expressiva. Elas despencando vai fazer com que a nossa bolsa realmente sinta, a nossa bolsa caia ainda mais. Dentro dos Estados Unidos, isso causará o seguinte problema. Haja vista que a empresa que comprava barato do exterior passará a ter que comprar mais caro de dentro dos Estados Unidos, há uma expectativa que a inflação americana suba. A inflação americana subindo, taxa de juros sobe junto para tentar controlar. E essa taxa de juros ela beneficia a renda fixa. E beneficiando a renda fixa americana começa a se tornar mais atrativa e nós vamos ver mais potencializado ainda a fuga de investidor estrangeiro do Brasil para investir na renda fixa americana. Então, nesse cenário de pessimista, vamos assim dizer, reforçado com a estratégia do governo americano, o dólar bate facilmente a R$7 e aí a gente perde a coisa do controle. Então, o governo brasileiro não apresentando nenhum dado concreto e o governo americano se desenhando com essa estratégia de beneficiar a economia local e sobretaxando produtos internacionais, aí esquece. Aí o nosso dólar vai a R$7, R$8, tem especialistas que falam em R$10, a nossa bolsa despenca e aí a gente vai chorar. Então, assim, cenário pessimista seria esse. Agora, um cenário intermediário, o Brasil apresentando uma proposta realmente interessante para o mercado, o presidente americano prometendo essa sobretaxação aí teria realmente um equilíbrio, que a gente não saberia dizer o quanto que isso realmente impactaria. Ou um cenário positivo o Trump não sobretaxa produtos internacionais e o governo brasileiro vai lá e apresenta uma estratégia consistente de contenção de gastos. Então, tudo pode acontecer. Está extremamente aberto o ano de 2025. Não tem como ter bola de cristal de fazer uma previsão. Vai acontecer isso. Tudo são apostas. Fechou? Valeu, abraço, fui!